Fala galera, a paz e Pentecostes, você está no canal Jovens de Fogo. Hoje nós vamos fazer um resumo do livro de Ruth, que se situa dentro dos livros históricos, que narram a história do povo de Deus, os israelitas, revelando as consequências de sua fidelidade quando são abençoados por Deus e as consequências de sua infidelidade quando eles abandonam a aliança, caindo no pecado da idolatria. O livro de Ruth, como fato histórico, ele aconteceu por volta do ano 1100 a.C., mas ele é regido pela tradição Septuaginta entre os anos 500 e 400 a.C., quando os israelitas estavam voltando do exílio. Então eles estavam voltando como estrangeiros, voltando novamente para a sua pátria. Neste contexto, os agiógrafos, que são os autores sagrados, eles vão escrever esse livro de Ruth como uma grande lição para os israelitas. Então você tem como chave de leitura deste livro a fidelidade. Nós vamos ver que Ruth, uma moabita, uma mulher pagã que adorava vários deuses, ela vai purificar a sua fé, ela vai se converter ao único Deus, ao Deus Javé, observando os seus mandamentos e vivendo debaixo de suas bênçãos. Convido você a pegar Ruth no capítulo 1, no versículo 16. E assim diz a palavra do Senhor. Ruth, porém, disse: não insistas comigo, para eu te abandonar e deixar-te a tua companhia. Para onde fores, eu irei, e para onde quer que passes a noite, pernoitarei contigo. O teu povo é o meu povo. E aqui vem a informação principal: e o teu Deus é o meu Deus. Então nós vamos ver que Ruth, impactada pelo testemunho de vida de sua sogra Noemi, ela vai se converter ao Senhor. Ela vai abandonar as terras de Moabe e ela vai voltar para Belém de Judá. Nós vamos ver no contexto que a sogra de Ruth, chamada Noemi, se transformou em Mara. Noemi significa doçura e Mara significa amargura. Você vai ver isso no versículo 21 do primeiro capítulo. E por que Noemi se tornou Mara? Amargura. Porque em terra estrangeira o seu marido vai falecer e ela vai se tornar viúva. E não só o seu marido vai falecer, mas também os seus 2 filhos. Então, Noemi, ela vai se tornar uma mulher amarga. O autor sagrado, ele quer revelar para nós as consequências do pecado. Quando nós vivemos debaixo da bênção de Deus, nós vivemos uma felicidade plena. Noemi, doçura, alegria. Mas quando nós caímos no pecado, abandonando a aliança de Deus, nós vivemos como Mara, numa profunda amargura. E o que vai acontecer neste contexto da história? Quando os filhos de Noemi morrem e também o seu marido, elas decidem voltar para Belém de Judá. Noemi tinha 2 noras, uma chamada Orfa e a outra era Ruth. Orfa fica na sua terra, adorando os seus deuses, os seus falsos deuses. E Ruth, ela decide se voltar inteiramente para Javé e volta com ela para a terra de Belém de Judá. No capítulo 2, eles vão voltar para a terra de Belém de Judá. E naquela época as mulheres não poderiam trabalhar. As mulheres viúvas, elas ficavam totalmente desamparadas. Cabia àqueles que observavam a lei cuidar dessas mulheres. E nós vamos ver no contexto bíblico que isso não acontece.
Então Ruth, ela sai para trabalhar, ela vai buscar um campo para catar o resto que ficava para trás das espigas. E ela vai trabalhar num campo de um homem chamado Boz. Esse homem chamado Boz era um homem que tinha um coração repleto de compaixão. Vendo Ruth trabalhando ali como uma serva, como uma escrava, ele permite que os seus empregados deixem para trás espigas boas. E ele vai abençoando gradativamente Ruth, que está sob a bênção de Deus, ao ponto que os dois se apaixonam. Naquela época havia uma lei, e essa lei era dada para que as viúvas, as mulheres viúvas, não ficassem desamparadas. Essa lei se chamava a Lei do Redentor. Você pode pegar esse contexto em Deuteronômio, no capítulo 25, do versículo 5 ao 10. Era uma lei para que as mulheres não ficassem sem uma descendência. Então, o parente mais próximo poderia se casar com uma mulher que era viúva. E Boz, ele tinha um título de redentor, porque ele era parente de Noemi. Então ele poderia adquirir Ruth e Noemi como resgate. E é justamente isso que vai acontecer. Debaixo da lei, ele vai ser o redentor daquelas mulheres que estavam desamparadas. Esta é uma prefiguração do Antigo Testamento do próprio Deus, que vai ser o redentor do povo que estava na terra estrangeira, e também de Jesus Cristo, que vai pagar o preço dos nossos pecados. Ele é o nosso redentor, nele nós temos a verdadeira e plena redenção. Então, os dois vão se apaixonar e os dois se casam. No capítulo 3 nós vamos ver que ele paga o preço desse resgate e os dois vão se unir. No capítulo 4 você vai ver a bênção. Então a mão de Deus vai estar sobre eles. No Antigo Testamento eles tinham aquela visão que a mulher estéril, ela estava fora da graça, fora da bênção de Deus. E quando uma mulher ela tinha filhos, ela era abençoada pelo Senhor. E nós vamos ver no capítulo 4 que Deus abençoa plenamente Ruth. E Ruth vai dar um filho a Boz. Então convido você a pegar o capítulo 4, no versículo 13. Boz casou com Ruth, tornando-a sua esposa. Eles se uniram e com a graça do Senhor ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Então ela vai ter um filho. E qual que é a consequência disso? Desta união nasce Obed. Obed, ele vai ter um filho chamado Jessé. E de Jessé vem Davi, aquele que vai ser o rei de Israel. E da descendência de Davi, nós vamos ver em Mateus, no capítulo 1, no versículo 5, nasce o Messias, Jesus Cristo. Então nós vamos ver que por causa da fidelidade de Ruth, o Senhor abençoa a sua família e dela vai nascer a linhagem real. Quantos ensinamentos nós temos nesse livro? São só 4 capítulos. Eu convido você a ler atentamente, fazendo uma releitura espiritual para a sua vida. Quando nós estamos debaixo da graça, da obediência, nós somos Noemi, vivemos em uma doçura, vivemos segundo a promessa de Deus, bebendo do leite e o mel, o melhor dessa terra. Mas quando somos infiéis no pecado, vivemos uma profunda amargura.
O que nós devemos fazer? Voltar-se para o Senhor, porque Ele tem um Redentor, Jesus Cristo, aquele que paga o preço dos nossos pecados, aquele que nos dá o resgate para vivermos uma salvação. E desta união nós vivemos bênçãos e mais bênçãos sem medidas, porque da nossa união nasce uma linhagem real. Nós temos autoridade espiritual para viver o melhor nessa terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fogo!